essa frase. Mas de todas as personagens suas, assim, da vida, se você tiver que pontuar uma, ó, meu coraçãozinho é preenchido por... Nossa, eu abri uma caixinha, é muito difícil. Vou te falar, um personagem que eu sempre quando eu tô com conflito da minha atriz, eu gosto de rever esse projeto. É um projeto que foi a primeira direção do Adriano Goldman, que era um diretor de fotografia da O2, e que hoje é o diretor de fotografia do The Crown, tá em Londres. Apenas. Tá, não sei como é que ele tá agora, né? Mas eu soube dessa novidade maravilhosa. Brasileiro. É brasileiro. Olha que orgulho, Era um projeto gente. nacional. Olha que orgulho. E foi a primeira direção dele. Ele era diretor de fotografia do Fernando Meirelles, se não me engano, durante muito tempo. E aí ele foi a primeira direção dele. E era um personagem... Eu era muito novinha. Não queriam deixar eu passar. Eu tive que fazer vários testes, porque falaram que eu era bonita demais de personagem. Pra ser a Maia. Para ser a Maia, de Cidade dos Homens. E eu tinha... Ai, gente, eu não lembro os anos que eu tinha. Era 2005. muito nova. Nossa, Ai, gente. Coruja, onde é que você tá? Me ajuda. Eu também quero acompanhar. Eles maravilhosos com o currículo, Olha né? aí, eu tô Maravilhoso. disfarçando aqui. Ai, Eles gente. imprimiram todo o meu currículo. A gente puxou a capivara da Maitê. Adoro. E Cidade dos Homens foi muito importante por N motivos. Primeiro foi depois do boom sucesso Cidade de Deus. Espetacular. Né? Aí veio a série Cidade dos Homens, que era na Rede Globo. Então, a série ainda estava criando esse espaço sobre a relevância do formato série. Foi naquela época que começou, tipo assim, não, vamos fazer série agora, né? Porque teve um momento que teve maior investimento nessa linguagem, que é o creme de la creme, né? Onde o desejo de todo ator é uma série. E aí, a O2, que é uma grande produtora, maravilhosa, né? Que veio uma história linda aí com o Fernando Meirelles, numa linguagem de cinema, com equipamento de cinema, com um elenco maravilhoso, né, transitando, aqueles meninos que cresceram na televisão, falando sobre o universo da favela e sobre a realidade brasileira. E eu era muito, muito nova, tinha despontado Cidade de Deus, virou aquela comoção. E era uma personagem que não queriam que eu fizesse. Eu sofri até abuso no processo de preparação, acho que eu nunca falei isso. Teve um preparador, se não me engano, Cristiano, não me lembro o nome dele, eu apaguei da minha memória. Eu tive abuso na preparação, eu quase tipo de saí. Abuso que ele me agarrou e botou a mão na minha bunda e enfiou a língua na minha boca. Só eu e ele na sala, foi uma coisa séria. Você tinha quantos anos? Eu Maitê? tinha 20. Ai, gente, 19? Mas até 20. então é difícil da gente entender do que se trata, né? Não foi difícil, não, porque eu cheguei no momento que ou eu falava pra produção e saía, ou eu ficava e engolia. E eu fiquei engolir. Eu sabia o que estava acontecendo. E chorei muito. Enfim, isso é, né, um dos casos de tantos outros que a gente, infelizmente, passa. E olha a opção que você teve. Eu tive que engolir, Ou você fala, porque eu ou você engole. lutei muito pra conseguir aquele personagem. Eu fiz vários testes, eles falavam, cara, você é uma ótima atriz, mas às vezes é uma personagem feia, ela é drogada, ela subiu o morro, ela vai ser expulsa, vai ser quase morta. Ela é esquisita. Eu falei, eu faço esquisita, vamos lá. E eles me testaram muitas e muitas vezes. Eu venci pela raça e meu talento mesmo, assim. E foram testes difíceis. E esse preparador, o Jonathan Hagensai, depois eu fiz Mutantes com ele, maravilhoso. Ele estava na preparação comigo, porque era isso. Ela tinha que seduzir o dono do morro. Então já era um lugar, né, pioneiro feminista ali, né? Uma mulher com uma doença, viciada em cocaína, jovem. E ela sobe focada, né, em viver aquela experiência do baile funk, e ela vê né, viciada em poder, vê o dono do tráfico, que era o Madrugadão, que era o Jonathan, e vai numa reta e ela agarra o cara. Então, porra, tinha 19 anos, né? E com essa cara ainda, imagina 19, tinha cara de 13, né? Então, e eu sempre fui muito forte, eu tenho uma energia forte, e ali, na preparação, ele usou de má fé, né? Teve um dia que ele liberou o Jonathan, e eu me lembro que era uma operação que ele me botava dançando funk para ativar essa energia sexual, e vinha, né? E vem pra cá aquecer e ficar na cara dele. Eu não sei o sobrenome desse cara, senão eu falava agora. Hoje eu não tenho medo de falar mais. Mas a gente fica com muito medo, né? De denunciar. Porque senão a gente perde emprego mesmo. E aí, nesse processo de aquecimento, ele vinha. E aí, a gente tava, tipo, horas, 1h30, dançando funk, batendo no ar e indo até ele para enfrentar, porque ele queria esse punch. E eu acho que ele ficou com tesão, não sei qual foi a onda dele, que teve uma vez que eu cheguei perto e ele me agarrou, me pegou, botou a mão, né, me agarrou. E não tinha absolutamente contexto nenhum. Nenhum preparador. Zero. Tá. Mesmo se fosse um ator. Nenhum ator tem que enfiar a Não, língua na boca de ninguém se você não combina antes. Exato. E não tá rodando. Calma aí.
E aí isso foi a aula de ética que no dia seguinte que eu fiz, que eu sentei com o Jonathan e ele. Falei, olha só, gente, aconteceu uma coisa ontem que eu não sei o que está acontecendo, estou muito assustada, porque cena de sexo, cena de cocô e xixi, a gente não precisa ensaiar, porque a gente já sabe fazer. Por que vai ensaiar cena de sexo, cocô e xixi? Você vai gravar no melhor ângulo e formato, porque ninguém vê o cocô, o xixi saindo ou a penetração, senão vira um filme pornô, certo? E tem, né, diretores e diretores, e aí vai no limite daquela disponibilidade daquele corpo daquela atriz. Que, né, cada um sabe seu limite. E eu sentei, eu tinha 19 anos, eu falei, eu não tô entendendo porque eu tô ensaiando essa cena e por que eu fiz com você essa cena que eu tinha que fazer com o Jonathan. Você enfrentou Eu ele. enfrentei ele. E aí, sabe o que ele fez? Consegui o personagem. Consegui. Era isso que precisava. Consegui. Ele usou, transformou, virou o jogo, né? Ele virou o jogo. Isso Isso acontece arrepiado. muito. Isso acontece muito, infelizmente. Uhum.